a saúde mental, a saúde que é considerada também, de alguma forma, psicológica, né? Dos animais de estimação. Então eles também sofrem com, digamos, com doenças que são invisíveis, assim como os seres humanos. Só que a diferença é que eles não falam, mas eles demonstram de alguma forma que não estão bem. Então eu tenho certeza que se você tem um animal de estimação em casa, você se preocupa com o bem-estar dele, certo? Porque você já gasta dinheiro com comida, com um monte de coisa. Como que não vai se preocupar com essa saúde psíquica também? Então vamos conversar aqui com a Natália Hessel, que é médica veterinária, especialista em transtornos mentais, emocionais e pets. Minha querida, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, quando a gente fala desse transtorno mental em pets, a gente está falando do quê? Seria aquelas doenças que a gente também conhece no ser humano, tipo depressão, ansiedade, essas coisas, ou leva a outros nomes, por exemplo? Seriam os mesmos nomes, mas às vezes com sinais diferentes. Mas os mesmos nomes, a mesma base de doença. Entendi. Então envolveria transtornos comportamentais como lambedura excessiva, vocalizações, latidos, miados excessivos, apatia, aqueles transtornos de movimentos repetitivos, ficar andando em círculo, cavar buracos. Como se fosse uma manifestação de um estresse. Uma manifestação de um estresse. Tá. Esses animais que já são... eles já fazem as necessidades em lugares certos, eles já são educados e eles mudam. E eles começam a apresentar isso de maneira diferente, começam a apresentar dificuldade para dormir, insônia, agitação durante o sono, esses sintomas assim. Mas, por exemplo, esses sintomas que você está colocando, considerando que ele estava bem, que nada mudou na vida desse animal, porque às vezes acontece, sei lá, uma mudança de casa, eu sei que mexe a bala, né? Ou saiu de férias, ou enfim, tem um outro animal na casa, mudou alguma coisa na rotina, isso pode ser um desencadeador de um transtorno, ou isso tende a passar, se for o caso? Às vezes ele não passa sozinho, só mediante tratamento. Então pode acontecer de desenvolver uma situação dessa e continuar. A grande maioria não passa sozinho, depende de intervenção. Às vezes uma intervenção só comportamentalista, às vezes atitudes do tutor, um profissional comportamentalista, ou às vezes até intervenção medicamentosa mesmo. Então acontece de precisar do medicamento. Acontece de precisar do medicamento. A gente pode entrar às vezes com suplementos, medicações naturais, ou antidepressivos, ansiolíticos, sedativos. E como que é feita a avaliação no caso? Levou no veterinário. Como que vocês vão saber se de fato é um transtorno? Vai ter um tempo de observação? Vai ser com base na experimentação do medicamento? Porque é difícil, né? Eu acredito. É difícil porque eles não falam, né? Então leva bastante paciência, bastante dedicação do tutor, porque ele tem que passar por uma consulta clínica para fazer exames laboratoriais, excluir alguma doença que possa estar gerando esse comportamento, como dor, alguma coisa assim. Então primeiro vai descartar uma possível doença física. O básico. Depois disso, começa o diagnóstico na doença mental, na parte psicológica. Então a gente passa papeladas para os proprietários irem marcando o xizinho, avaliando, para ir observando e passando todo o feedback. Então, feito isso, a gente tenta fechar o diagnóstico relacionado à parte comportamental e vai estabelecendo o tratamento que é bem individualizado. Entendi. E geralmente é um tratamento longo ou não? Tratamento longo. Dificilmente menor de 6 meses. Então a gente tem muita sorte se for medicamentoso, pelo menos 6 meses. Agora, quando é só comportamentalista, às vezes uns 3 meses a gente consegue. Depende muito do afinco, da dedicação, do comprometimento diário, do tempo. E eu imagino que não seja apenas a parte medicamentosa. Junto com isso, vai ter alguns outros... Tem a parte comportamental, instituir os passeios, instituir o tempo de qualidade. Diminuir esse estresse de alguma forma. Diminuir o estresse, corridas, diminuir a parte de isolamento. Então, procurar um pet sitter, uma creche, às vezes até instituir um novo animal na casa para fazer companhia. Então geralmente se começa, não é uma pergunta mesmo, né? Se começa fazendo essas mudanças e daí
se precisar, vem com a medicação, ou isso acontece em paralelo? Exatamente. Normalmente a gente vai do mais simples para o mais complexo. A não ser que o diagnóstico seja uma situação complexa de início, automutilação, uma depressão severa, o animal parou de comer, aí a gente já começa a instituir o tratamento medicamentoso. Mas antes disso a gente sempre tenta o comportamental antes. Entendi. Parar de comer também é um sinal. Parar de comer também é um sinal. Parar de comer ou comer demais. Parar de comer, que você fala, é parar mesmo, né? Às vezes eles diminuem a ingestão, aí começa um emagrecimento crônico e esse emagrecimento pode ir gerando outras doenças por falta de nutrientes e tudo mais. É avaliado tudo, é avaliado o peso, é avaliado tudo, tudo, até o comportamento dele em casa, quantas horas ele dorme por dia, se ele está interagindo, se ele está latindo. De fato vai precisar de bastante observação, para saber responder essas perguntas. O questionário é bem longo. E quanto tempo mais ou menos o tutor tem que observar o cão? O gato também tem? Gato tem, né? também tem. Quanto tempo de observação mais ou menos para chegar, para você ter todas essas respostas? Olha, o máximo custa pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana observando sempre? Sempre. Tá. Observando, anotando ali tudo no questionário para que a gente possa fazer uma avaliação e tentar chegar ao diagnóstico mais rápido possível. Interessante. Mas que bom, né? E bom estar atento, né? Isso é comum que aconteça? É bem comum, principalmente agora depois do tempo de pandemia foi bem comum, porque os animais ficaram bastante em contato com o tutor, de repente o tutor saiu de casa, então eles tiveram muitas síndromes psicológicas de separação e tudo mais. Que coisa, né? Então é muito mais comum agora. E quanto mais próximo o tutor é desse animal, quanto mais ele brinca, quanto mais ele interage, quanto mais ele participa da vida desse animal, mais ele sente a separação e mais o tutor consegue observar o que pode estar acontecendo de errado. Então é mais rápido. Deve ser mais gritante também, né? Exatamente. Imagino. Natália, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Hoje, com certeza, deu uma clareada pra gente, que bom. né? Obrigada, tá? Seja sempre bem-vinda. Obrigada.